Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult. E ao meu lado, meu amigo Diego Carvalho, nosso também consultor jurídico tributário, né? E juntos nós vamos tentar aí atender uma demanda, uma solicitação de um seguidor nosso que nos mandou uma consulta naquele e-mail que a gente usa. Qual é o e-mail mesmo? momentoconsult@consult.com.br. Ou então você tem aqui embaixo um espaço onde você pode fazer sugestão de pauta, você pode questionar algo que não ficou bem esclarecido, você pode contextualizar ou contestar, afinal de contas o direito ele é vivo, né? Ele é dinâmico e às vezes o tema que nós gravamos está num contexto e você vê em outro momento. De qualquer forma, fique à vontade para participar. E se você não tem recebido diretamente as nossas informações, fica um convite. Aqui embaixo existe uma sinetinha, né, de inscrição. Se você se inscreve, e diz a lenda, né, Diego, que na virada do ano eles tiram, né? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Você, toda vez que vier uma publicação nova, você vai receber. Ao mesmo tempo, o que a gente pede? Curta, comente, compartilhe, para que todo mundo tenha conhecimento. E mais importante de tudo isso, recentemente nós começamos a produzir também o mesmo canal do YouTube para o Spotify. E aos poucos nós estamos aí retroagindo a todos os episódios anteriores. Então toda vez que sai um episódio novo, se carrega o anterior, de tal forma que em breve todos os nossos episódios estarão com o Spotify disponibilizado. Ou seja, se você não tem disponibilidade de assistir o vídeo, você pode ir aí curtindo no seu carro, ouvindo e acompanhando, né, por tudo aquilo que a gente fala. Com certeza. Não é mesmo? Bom, vamos ao que viemos aqui fazer então, não é, Diego? Pois então, nós recebemos aí de um cliente, consulente e também alguém que nos dá o privilégio de nos acompanhar, uma dúvida que envolve a tal da REINF, né? Então, para quem não sabe, né, a REINF, na prática, ela tem a intenção, a função de escriturar rendimentos pagos, retenções de imposto de renda, da contribuição social. E em vista da Lei 15.270, agora de dezembro do ano passado, veio a seguinte pergunta. Bom dia, estou em dúvida sobre a distribuição de lucros informadas na REINF de dezembro de 2025 e talvez na de janeiro de 2026. E aí, pergunta, com as mudanças do imposto de renda do ano passado, a Lei 15.270, o Diego já vai nos contextualizar acerca disso, foi feita a distribuição, entre aspas, acumulada de diversos períodos. Todos esses valores foram pagos e declarados na competência de dezembro de 2025 e informando-se a data do pagamento dentro desse mês. Como falamos, foram valores acumulados de períodos que não sabemos detalhar quais são. E pergunta, olha, sabemos que foram apurados até novembro de 2025, mas como foram pagos em dezembro daquele ano, acabei por incluir na RINF de dezembro. No final de janeiro, foram pagos mais alguns valores a título de distribuição de lucros e dessa vez da apuração de dezembro. Essa contabilização foi feita de forma retroativa com data de dezembro. E aí, complementa, independentemente disso, nossa dúvida é a seguinte, esses pagamentos que fiz em janeiro de 2026, referente à competência de dezembro de 2025, preciso informar na REINF de dezembro de 2025, via retificação, ou na REINF de janeiro de 2026, visto que foi pago neste mês. E se for na de janeiro de 2026, como ficaria a questão da retenção? Não haverá, pois a competência é de dezembro de 2025? Diego, conte para nós essa história, de onde viemos, onde estamos e para onde nós estamos indo quando falamos desse tema. Não, perfeito. É importante, Gilberto, esclarecer que dentro desse ambiente de alteração legislativa, nós viemos com um sistema público de escrituração digital sofrendo diversas transformações, desde a nota fiscal eletrônica, enfim, um conjunto grande de obrigações acessórias. Com isso, nós tivemos mais recentemente, né, a instituição do e-social, né, como uma obrigação acessória que escritura rendimentos de trabalho assalariado, não assalariado, e também a FD-REINF, como você bem mencionou. A FD-REINF, ela tem por objetivo escriturar, né, os valores de rendimentos pagos, né,
a pessoa física e a pessoa jurídica, e ela permite, né, que haja aí a extinção da DIRF em função da transição, né, do transporte da escrituração dos rendimentos que anteriormente lá estavam escriturados. Então, esse contexto é importante, por quê? Porque no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital, a Receita Federal ela passa a fazer a conjugação de obrigações acessórias, das antigas para as mais novas, e a FDRINF e o E-Social passam a ser os balizadores importantes para a apuração e recolhimento de tributos. Né? Isso, obviamente, que desemboca numa outra obrigação acessória eletrônica, né? Que é a DCTF Web, que tem como instrumentos, obrigações acessórias que geram informações a FDRINF e E-Social. Então, inicialmente, uma mera contextualização. Eu quero aproveitar essa tua deixa para fazer uma outra observação, porque volta e meia, porque a Receita Federal fica mudando o tempo todo, porque uma nova obrigação, porque... Gente, quem ainda não entendeu, e você colocou um marco inicial muito interessante, que foi a nota fiscal eletrônica, e eu estava lá, meninos, eu vi, de Seijuca Pirama, Gonçalves Dias, em 2008, quando começou. De lá para cá, nós tivemos uma evolução. Sempre chama a atenção, e você vê lá no guia prático, e vê nas IFDs, a pergunta de antão, né? Qual é o tipo de acesso à internet que você tem? Acredita, existem regiões do Brasil, os rincões, que ainda o acesso é feito via rádio, via acesso remoto, não com o sistema de ADSL, de fibras que nós temos hoje. Àquela época já se perguntava qual era o tipo de acesso que foi feito. Você colocava lá ADSL, você fica se perguntando, é que nem hoje, colocar lá na declaração de imposto de renda o título de eleitor, ou então a CIB, que nós já comentamos no imposto de renda. Gente, a maior commodity do mundo é a informação. A partir do momento que você coloca um dado em algum lugar, esse dado é tratado de vir informação que é utilizada em algum momento. A partir do momento que o fisco lá atrás começou a verificar que houve uma ampliação de usuários do sistema web, ele saiu daquele sistema que você preenchia, né, mandava o FD, aí tinha que ter o validador, né, para daí receber, partindo para conceito web. O primeiro, inclusive, você falou, foi a DCTF Web. Né? Ou seja, hoje nós temos declaração de imposto de renda, tudo no versão web. Versão web no teu celular, no computador, você faz e você se aproveita. Daí o conceito de apuração assistida. Sim. Nós estamos falando em tecnologia de inteligência artificial. Toda a reforma tributária trabalha com o conceito de inteligência artificial. Quando foi criado o projeto SPED, e nós estávamos lá, a ideia inicial, e não se perca isso de vista, foi a concentração de informações. Cada vez mais essas informações são concêntricas. A partir do momento em que a tecnologia vai evoluindo, eu vou refinando esses dados. Né? Por exemplo, nós teremos aí a implantação da CBS para o ano que vem, e naturalmente a apuração vai ser o que nós chamamos de síncrona, né? Com o passar do tempo, entrando aí split payment e assim por diante. É óbvio que é uma questão de tempo para a EFD Contribuições deixar de existir, e ela não tem data definitiva ainda para acabar, mas é uma previsão. Então, é por essas e outras razões que vocês têm que observar isso que ele está falando. Ou seja, você começa a agregar informações, e a partir do momento que você começa a colocar, você tem numa mesma plataforma todas as informações conectadas entre si. É isso? Exatamente. Esse aspecto de tecnologia que permite, né, o legislador e a própria Receita Federal fiscalizarem o contribuinte das suas sedes, né, sem necessariamente se deslocar até o contribuinte por meio de cruzamentos de informações. Mal comparando, se você ainda não entendeu, porque você não é da área de tecnologia e não é obrigado, é como você dizer que você tem um Windows versão 1.0 e nós estamos na versão 8.6. Tá? Ou seja, você vai evoluindo e os processos de comunicação, de tecnologia, de comunicação vão evoluindo. Exatamente. Né? E é o que acontece. Por isso, a versão web já é uma evolução natural das coisas. Né? Exatamente. E avançando, né, dentro dessa nova obrigação acessória, que é a FDRINF... Que, como toda obrigação acessória, tem uma causa, né? Sim, com certeza. A causa, obviamente, é gerar subsídio e informação para cruzamentos de informação, né?
e prestar informações das mais diferentes naturezas, inclusive lucros e dividendos, que é o objeto da nossa pauta de hoje. E aí é que eu pergunto, antes da gente falar da REINF propriamente dita, porque é uma obrigação acessória e é sempre importante que se tenha em mente que a obrigação acessória sempre decorre da obrigação principal. Ela não existe isolada, solteira. Se existe uma obrigação acessória, você quer compreender estrutura, texto e contexto, vá atrás da obrigação acessória. E aí, já conversávamos aqui antes, ajustando a nossa pauta inicial, porque o papo é livre, leve e solto, né? Antes de falarmos da IFD, por que nós chegamos a esse estágio? Me fala um pouco o que a lei trouxe, contextualize para nós todos aqui, por que nós chegamos a esse estágio, por que a pergunta tem muita importância e tem razão de ser. Com certeza. Esse aspecto operacional, ele deriva anterior da publicação de uma alteração bastante relevante nas operações consideradas, né, ou tratadas como lucros e dividendos. Nós tivemos a publicação em 2025 da Lei 15.270, de 2025, que estabeleceu a necessidade da tributação mínima da renda. E, a partir dela, nós tivemos alterações nas antigas legislações, né? Portanto, na Lei 9.249, de 1995, e na Lei 9.250, de 1995 também, nós tivemos a inclusão do artigo 6º-A e do artigo 16A. O artigo 6º-A, Gilberto, ele trouxe a necessidade da tributação mínima mensal de lucros e dividendos. Então, basicamente, é o seguinte, o legislador estabeleceu que, havendo distribuição de lucros em valor superior a R$50 mil no mês, passa a ser obrigatória a retenção do percentual de 10% sobre esse lucro distribuído. Em havendo mais de um pagamento dentro do mesmo mês, eu tenho que fazer o somatório dos valores pagos, creditados, né, em favor do sócio ou acionista, para efeito dessa retenção desse percentual de 10%. Essa é uma questão. A necessidade de se ter a retenção na fonte, pela fonte pagadora, pessoa jurídica, a pessoa física, ou seja, quando houver pagamento de uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física, em valor superior a R$50 mil, nós teremos aí a retenção de 10%. Essa retenção é responsabilidade da empresa, né, da pessoa jurídica, e ela é considerada uma antecipação do que é devido na declaração de ajuste anual. Então, esse é um paralelo. No artigo 16A, nós passamos a ter a instituição da tributação anual mínima, né? E só um minutinho que eu quero aproveitar, Sim. porque a deixa é fundamental. Eu sei que as pessoas dizem, o cara interrompe bem no meio da explicação. Se você está habituado e nos segue, você sabe que todas essas menções, legislação, consulta, posicionamento, nós linkamos ali na ementa. E se você não está habituado, uma boa razão para nos seguir. Porque tudo que nós falamos aqui, nós colocamos no rodapé quando elaboramos a ementa. Então, esses artigos que o Diego está citando, e é por isso que eu tomei a liberdade de interromper, para prova de que não é combinado mesmo, nós vamos linkar para você poder ter acesso à informação e saber que o que ele está falando tem suporte jurídico, técnico e legal. Com né? certeza. Continua a partir artigo 16, né? Isso. Então, essa tributação mensal, na realidade, o artigo 6º-A, ele fala da tributação mensal das altas rendas, né? E que gera essa retenção de 10%. A partir de quando, Diego? Ele está colando, viu? A partir de 1º de janeiro de 2026. Portanto, a gente passa a ter essa retenção para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2026. E no artigo 16A, né, que foi incluído ali na Lei 9.250 e 9.249, nós passamos a ter a tributação anual das altas rendas. E, basicamente, o que foi estabelecido? Que aquele contribuinte, né, aquela pessoa física, que obtenha, no conjunto de rendimentos que ela obtenha durante o ano calendário, que alcance o valor de 600 mil, né, 600 mil ou mais de renda, ela seria qualificada ali como altas rendas, né, e estaria sujeito à tributação anual da renda em 10%. Então, basicamente, nós temos quem tem renda anual acima de 600 mil reais até 1.200.000 reais, nós teremos aí uma escadinha da tributação, né? Não vai pagar 10% na declaração de ajuste imediatamente.
Somente quem tem rendimentos acima de 1.200.000. Daí a tributação mínima vai ser de 10%. Para quem tem de 600 a 1.200.000, né, nós teremos aí uma progressividade, né, da tributação que pode chegar a partir de 0 até 10%. Isso está previsto no artigo 16A, né, da Lei 15.270, né, que incluiu essa disposição nas leis que eu acabei de citar. Eu quero aproveitar a oportunidade, porque você está deixando isso muito claro. Se você não tem o hábito, o Diego e eu temos um tempo de estrada e nos permitimos olhar a lei isoladamente e saber em que contexto ela é tratada, porque temos noção. Mas mesmo nós tomamos o cuidado de inserir o artigo dentro da lei que foi alterada, porque a gente chama isso de interpretação sistemática. Se você não está habituado a fazer isso, não cometa o pecado de pegar a norma alteradora, analisá-la isoladamente. Exato. Tá? Mesmo nós tomamos o cuidado de olharmos para ver se não ficou uma vírgula, um parágrafo, para saber em que contexto aquilo foi dito. Por quê? Às vezes o dispositivo está num contexto que trata de uma outra temática, você já cria uma obrigação para a qual ela não existiu. Isso é uma regra derivada da Lei Complementar 95 de 98, que orienta como se interpretam normas, e que nós, inclusive, tratamos num treinamento que nós vamos fazer, e que você, quando quiser, só lá consultar a página da Consulte Treinamentos, bota lá no Google Consulte Treinamentos, procura lá treinamento, ou então coloca hermenêutica tributária, Consulte Treinamentos, e você vai ver, esse é um curso sob demanda que nós vamos tratar. E é esse tipo de coisa, é lógico, o Diego, além de formação contábil, ele tem formação jurídica, então nós somos preparados para interpretar. Mas mesmo nós não cometemos o pecado de analisarmos isoladamente sem olhar o contexto. E mesmo que tenhamos essa noção, nós vamos lá, olhamos, nos certificamos, que é importante. Às vezes uma revogaçãozinha que tem, fica revogado. E você não foi lá olhar o que era aquele dispositivo. Exato. Onde é que ele achou isso? Olha, interpretação. É o que o Diego está fazendo e fica o convite. A norma tem que ser interpretada de forma sistemática, mas dentro de um contexto. Nunca me analise uma norma alteradora isoladamente se você não tem prática. E mesmo quando tem, você sabe que qualquer profissional de bom senso vai fazer isso. Exatamente. Vamos lá, Tiago. E o artigo 16A, trazendo talvez a literalidade, até para ficar mais claro, né, ele define o seguinte, que a partir do exercício de 2027, ano calendário de 2026, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a R$600.000, fica sujeita à tributação mínima do imposto de renda das pessoas físicas nos termos desse artigo. Qual artigo? O 16A. E daí ele define, né, no âmbito no próprio artigo 16A, no parágrafo 1º, o que estaria compreendido dentro desse conceito de alta renda, né, necessariamente. E ele fala que serão considerados na definição da base de cálculo da tributação mínima o resultado da atividade rural, os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive os tributados de forma exclusiva na fonte ou definitiva, e os isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida, deduzindo um conjunto de outros rendimentos, ou seja, eu pego e incluo no universo de itens que estariam alcançados na alta renda, ou seja, imagine que eu tenho um círculo em que tudo que estiver contido dentro desse círculo é considerado renda, para efeito da definição, né, do conceito de alta renda. Só que existem situações que eu vou lá e pinço, o legislador pinça aquela hipótese e retira do conceito de alta renda. Ou seja, como eu acabei de ler, né, no parágrafo 1º do artigo 16A, ele estabelece que resultado da atividade rural, rendimentos com tributação exclusiva definitiva, rendimentos isentos, inclusive sujeito à alíquota zero ou reduzida, seria considerado para efeito da tributação anual mínima da alta renda. Só que, no parágrafo 1º, ele estabelece um rol de, deixa eu até pegar o número de incisos, 12 incisos em que ele expurga, ele exclui desse círculo em que estaria contido, né, a alta renda, o conjunto de rendimentos compreendidos na alta renda. E dentro desse conceito, Ju, nós temos no inciso 12 do parágrafo 1º, os lucros e dividendos, que é o objeto, obviamente, da informação na FDRINF. Ou seja, aqui, e eu peço agora, dentro do que você falou, contextualize a pergunta do nosso seguidor,
para que você use esse fundamento, por favor. Exatamente. O questionamento é, eu tenho diversos pagamentos que decorrem, né, de fatos geradores ocorridos em 2025. Ele fez dezembro, informando a data do pagamento. Depois fez outro em janeiro, retificando, né? Ou perguntando se tem que retificar. Ou se faz antes de janeiro, não é isso? Perfeito. Então, aqui a gente acaba tendo que analisar a lei tributária no tempo. Né? Competência. O tempo do fato gerador. Então, pela lei 15.270... Que no caso do imposto de renda é o recebimento, o auferimento da renda propriamente dita. Exatamente. Nós temos o artigo 43 do Código Tributário Nacional, que ele estabelece que renda, né, o produto do capital do trabalho, ou combinação de ambos, ou quaisquer outros valores recebidos a título de acréscimo patrimonial. Ou seja, teve o auferimento de renda, daí eu tenho que fazer a análise sistemática. A saber aqui, que nós temos também críticos com profundidade de conhecimento, e crítico no melhor sentido da expressão, né? Eu acho isso ótimo, que o conceito de renda ele é múltiplo. Você tem um conceito na doutrina, tem um conceito no CTN, tem um conceito na legislação constitucional e assim por diante. E ele deixou muito claro que é o conceito do CTN. Exatamente. Por uma questão de legalidade, né? Obviamente que a doutrina, a jurisprudência, a gente sempre tem a construção que pode alargar ou restringir na medida do que a jurisprudência seria aplicada. Seria outra forma. Outra forma. Perfeito. Então, só avançando aqui, né? O que o inciso 12 do parágrafo 1º do artigo 16A, ele define? Ele define o afastamento da tributação dos lucros e dividendos, que passam a ter que serem tributados a partir de 1º de janeiro de 2026, nas seguintes circunstâncias. Ele fala o seguinte: os lucros e dividendos relativos a resultados apurados até o ano calendário de 2025, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 pelo órgão societário competente para tal deliberação, desde que o pagamento, crédito, emprego ou entrega ocorra nos anos calendários de 2026, 2027 e 2028 e observe os termos previstos no ato de aprovação realizado até 31 de dezembro de 2025. Então, isso aqui é muito importante porque inúmeros contribuintes tiveram, ao longo do ano passado, uma corrida para poder apurar os lucros do próprio exercício de 2025 e avaliar os lucros acumulados dos anos calendários anteriores para efeito de deliberação em assembleia, e daí eu tenho que analisar as formalidades exigidas numa sociedade anônima, que segue a lei das sociedades por ações, ou numa sociedade simples, sociedade limitada, né, que segue as disposições do Código Civil, para que essa deliberação e a construção dessa ata sigam, né, o rito legal, inclusive da Lei 15.270. Feito isso, e havendo a assinatura, o registro de destinação desses lucros apurados até 31 de dezembro de 2025, Gilberto, eu poderia distribuí-lo de forma isenta em 2026, 2027 e 2028, seguindo os requisitos legais. Por que essa explicação é importante? Porque eu vou analisar o fato gerador da tributação mínima da renda. Como a lei foi publicada pela Lei 15.270 em 2025, com fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2026, tendo esse lapso temporal em que eu vou poder pagar rendimentos isentos desde que eu tenha seguido o rito, o questionamento ele passa a ter ali que ser feita uma interpretação. Né? Uma interpretação transitória. Exatamente. Né? Que tipo de rendimento que eu estou tratando aqui? É um rendimento cujo fato gerador dele ocorreu a partir de 2026 e não há conexão com a Lei 15.270, nem com a redação anterior do artigo 10 da Lei 9.249, porque o artigo 10 da Lei 9.249, que vale até 31 de dezembro de 2025, ele define que a partir de janeiro de 1996, os valores pagos, creditados a título de lucros e dividendos é isento do imposto de renda, independentemente do valor. Agora, como nós tivemos essa alteração legislativa com efeito, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026, eu tenho que analisar. A escrituração contábil, a ata, ela deriva da Lei 15.270 ou artigo 10 da Lei 9.249. Se derivar disso, nós estamos falando de um rendimento que é tido como isento, por expressa disposição legal.
Ah, não, Diego, é uma operação nova, ocorreu aqui um balanço intermediário, um balancete intermediário da competência de janeiro de 2026 e houve pagamento em janeiro. Opa, fato gerador já na lei nova, na lei alterada, portanto, sujeito à retenção dos 10% naquilo que for distribuído acima de 50 mil. Importante observar, artigo 112 do Código Tributário Nacional, ele não pode retroagir, é um princípio também constitucional. Né? Então, o ano de 2025 não se discute na medida em que a lei foi editada em 2025 e o imposto de renda obedece aí o princípio da anterioridade anual. Sim. Ou seja, se o fato gerador está conectado à situação de dezembro de 2025, cairemos na isenção que você comentou. Exatamente. Tá? Se ele não está, porque você falou um fato novo, opa, é nova renda, ele não tem conexão. E veja, quem é que prova isso? A própria contabilidade. Exatamente. Né? Esse é um ponto bastante relevante que tem gerado alguma confusão. Né? Eu estava até alinhando com o Darcy uma resposta durante essa semana que passou. Para quem não sabe, Darcy é nosso outro colega também, consultor jurídico tributário, que sempre está aqui contando causos, histórias, né, lá da terrinha dele. Né? Exatamente. A legislação, ela é um pouco dúbia e é importante que a gente esclareça um ponto. O legislador estabeleceu que a retenção, lá no artigo 6º-A, né, da Lei 15.270, ele estabeleceu que a retenção dos 10% ocorrerá quando houver o pagamento da pessoa jurídica para uma mesma pessoa física em valor superior a 50 mil reais. Ou seja, se eu distribuir lá 51 mil reais no mês, eu vou pagar sobre os 51 mil, eu não vou pagar somente pelo excedente. Então, quando o legislador estabelece que ao realizar a distribuição de lucros acima de 50 mil reais, não seria sobre o que excede 50 mil reais, é o valor na integralidade. Então, se eu paguei 51 mil, eu vou aplicar 10% sobre 51 mil, que vai me gerar o valor a ser recolhido. Ah, Diego, eu paguei 50 mil, exatamente. Bom, como é para valores superiores a 50 mil ainda estaria no contexto da isenção, certo? Então, na lei nova, nós teremos sim a retenção do imposto de renda e a tributação anual mínima, só que eu preciso analisar qual é o valor que eu estou efetuando de pagamento. Se eventualmente for uma empresa pequena, que paga valores mensais, né, inferiores ali a 50 mil, possivelmente vai continuar gozando dessa isenção. Ótimo. Entende? Deixa eu abusar de você e descer um pouquinho mais, já que falamos em obrigação acessória. Isso. A lei é de final de 2025 praticamente. O IFD, REINF, sofreu alguma alteração, alguma nota, alguma informação? Como é que eu desceria isso em termos de informação? Agora, ele vai ser extremo técnico, né? Os layouts, R isso, R aquilo. Desceu algum detalhe? Precisamos procurar ou com o que temos é possível interpretar o que se precisa fazer? Tiago? Isso. Na realidade, com a interpretação sistemática de layouts, também como a gente faz com a legislação, a gente faz também com os manuais já disponibilizados. Né? Ou seja, a informação de que houve alteração de uma nota técnica tem que ser analisada dentro do contexto, porque com o passar do tempo o IFD, o documento que tenha sido alterado, ele é unificado, mas Sim. Você tem que analisar a nota técnica dentro do contexto. Né? Exatamente. Então, só antes de entrar no mérito da FD-RINF, a Receita Federal ela trouxe como que, para fatos geradores ocorridos a partir de 2026, deve ser informado, deve ser prestada essa informação, né, por meio de uma notícia publicada em 18 de dezembro de 2025. Né, que nós vamos colocar o link aqui. O link para que todo mundo possa acompanhar. Nela, basicamente, ele estabelece como que deve ser, a Receita Federal, né, dispõe como deve ser prestada a informação quando houver a retenção, né, de 10% sobre os valores pagos já na alçada da Lei 15.270, inclusive com o preenchimento lá do registro R4010, que são os pagamentos efetuados, né, para a pessoa física, ou seja, havendo a retenção, por óbvio, essa retenção precisa ser escriturada na FD-RINF para poder ter as repercussões lá na DCTF Web, com a geração do DARF e recolhimento do valor devido. Eu fiz essa pequena digressão, por quê? Porque nós temos a interpretação de que os lucros e dividendos sempre foram informados na FD-RINF a partir, salvo engano, de 2023, de forma trimestralmente. O legislador ele estabelece um prazo, o seguinte prazo, né? Ou estabelecia também, né? O seguinte prazo,
que quando eu estiver informando, prestando a informação dos lucros e dividendos isentos do imposto de renda, então os valores pagos ou creditados, eu poderia informar até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre em que ocorreu o pagamento ao crédito. Então, se eu estivesse falando lá de 2025, nós teríamos o último trimestre lá em outubro, novembro e dezembro de 2025. Como eu posso prestar essa informação até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre em que ocorreu o pagamento ao crédito? Bom, se eu fiz o pagamento ao crédito em dezembro, exemplo hipotético, qual que é o segundo mês subsequente? Bom, tem o janeiro, primeiro mês, fevereiro, segundo mês. Então, eu teria até o dia 15 de fevereiro para prestar a informação dos lucros e dividendos pagos ou creditados no trimestre imediatamente anterior, que é o último trimestre de 2025. Ou seja, há o questionamento, Diego, onde eu devo informar os valores de lucros e dividendos que eu paguei ao longo de 2025? Né? Bom, se são lucros e dividendos pagos em 2025, à luz da isenção de que trata o artigo 10 da Lei 9.249, ou da nova legislação 15.270, que previu as atas, né, nós temos ali a informação sendo prestada até o dia 18, salvo engano, de fevereiro, e eu informo isso em janeiro, né? Informaria essa informação em janeiro. Tem algum impedimento de informar em dezembro? Não. O legislador ele fala que quando houver pagamento ao crédito de um lucro isento, eu devo informar até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre a que se refira aquele pagamento ao crédito. Como o pagamento ao crédito ocorreu no último trimestre de 2025, eu teria até 15 de fevereiro. Aos mais atentos, olha, mas não seria dia 15 de fevereiro? É dia 15 de fevereiro, mas por que ele usou dia 18? Este ano em especial, nós tivemos o Carnaval. Exato. E de acordo com o artigo 210 do Código Tributário Nacional, embora o Carnaval não seja um feriado, existe uma postergação tácita dessas observações, a própria Receita faz assim, então todo prazo que venceria ali na segunda-feira, dia 15, automaticamente é transferido para o dia 18, mas o dia é o dia 15, isso, né? Sempre. A legislação ela estabelece dia 15. Ele já foi muito pragmático, ele já pegou este ano que o dia 18 veio logo depois do Carnaval. Exato, salvo engano no dia 18, tá, Ju? Eu não sei se é segunda-feira, porque, né, se a gente está falando de feriado nacional ou não, mas de cabeça, salvo engano, é dia 18 de fevereiro. Por que eu fiz essa análise? Por quê? Porque a partir de fatos geradores ocorridos de janeiro de 2026 em diante, com a retenção do imposto de renda, a Receita Federal, né, por meio de notícia e possivelmente já considerando a interpretação sistemática da norma da FDRINF, que é a Instrução Normativa da Receita Federal 2043 de 2021. Que é onde consta essa informação do dia 15, né? Artigo 6º, parágrafo 3º, né? Isso. Nela consta de que, sendo lucro isento, eu posso informar até o dia 15 do segundo mês subsequente ao encerramento do trimestre. Mas, Diego, e se eu estiver já fazendo um pagamento ou crédito a partir de janeiro de 2026, alcançado pela retenção, né, do imposto de renda do artigo 6º-A? Bom, daí nesse caso eu vou informar mensalmente. Paguei em janeiro, né, houve o fato gerador do pagamento ao crédito em janeiro de 2026, já sujeito à retenção, eu vou prestar informação mensalmente a partir de então. Ah, Diego, eu escriturei a ata, está tudo certo, em 2025 eu fui lá e registrei, inclusive em junta comercial, está tudo certo, está validado nos termos da Lei 15.270. Só que eu resolvi, Ju, distribuir em 2026, 27 e 28, conforme o parágrafo 1º, inciso 12 da Lei 15.270 prevê. Bom, como o legislador estabeleceu que eu vou poder distribuir de forma isenta desde que eu cumprisse um requisito legal, eu vou continuar informando esses rendimentos de forma isenta. Eu só vou ter que tributar para fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2026, em que já esteja alcançado pela nova lei. Okay? É um tema complexo, Ju, mas que, por óbvio, precisa de muita atenção do contribuinte. Por quê? Para responder agora a dúvida do consulente, né? Ah, Diego, eu fiz vários pagamentos ao longo de 2025 e também tive pagamentos em 2026. Bom, nós temos uma nota técnica, né, Ju,
que é uma nota técnica número 4 de 2026, que ela versa sobre os ajustes nos layouts da versão 2.1.2. E lá ela estabelece o seguinte, na página 2, que nós teremos que informar os lucros e dividendos pagos e creditados considerando a data, considerando o fato gerador, por óbvio, né? Mas informando dia, mês e ano. Portanto, eu não posso aglutinar um conjunto de pagamentos ou créditos havidos em 2025 e informar somente em dezembro. Eu teria que respeitar os fatos geradores e informar na FDRINF tantos eventos quanto forem os pagamentos realizados. Considerando, inclusive, o conceito de trimestre que naturalmente existe, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu estou informando na FDRINF de janeiro vários pagamentos havidos, né, ao longo do último trimestre, beleza, eu informaria em janeiro. Mas, Diego, eu estou prestando essa informação mensal. Daí eu não posso aglutinar e jogar tudo num mesmo mês. Eu teria que informar considerando dia, mês e ano, observando a competência do fato gerador. É isso que prevê a nota técnica número 4 de 2023, portanto, uma nota técnica já de alguns anos, que não permite a aglutinação, a somatório de rendimentos pagos ou creditados. Eu teria que informar de acordo com cada fato gerador. Né? Pergunta que não quer calar. Parece-me que nós tivemos também um outro consulente que nos indagou algo parecido. A prova que o tema realmente é pujante, né? E traz aí uma série de dúvidas que a gente costuma verificar, né, Diego? Sim. E ele complementou algo a ser ponderado aqui também? Não, já aproveitando a deixa do nosso seguidor? Basicamente, ela, em função dessa transição, né, da DIRF para a FDRINF, ela perguntou se havia obrigatoriedade da informação, né, desse lucro isento na FDRINF, haja vista que nós passamos a ter essa nova obrigação já faz algum tempo, né? Mas se havia ou não obrigatoriedade. E dentro da própria Instrução Normativa 2043 de 2021, lá no artigo 3º, ele traz as hipóteses em que o sujeito passivo ele está sujeito à informação na FDRINF. E dentro das hipóteses de obrigatoriedade da FDRINF estão as pessoas jurídicas ou físicas, né, que estavam relacionados como sujeitos à entrega da DIRF, que está regida lá pela Instrução Normativa 1990 de 2020. Ou seja, as pessoas físicas ou jurídicas que entregavam a DIRF por estarem no rol elencado no artigo 2º da Instrução Normativa 1990 de 2020, geralmente aquelas que faziam pagamento sujeito à retenção de imposto de renda, mas também existiam outras hipóteses, elas se estavam obrigadas naquela oportunidade, também passam a estar obrigadas a FDRINF pela expressa disposição no artigo 3º da IN 2043 de 2021. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. A questão do nosso seguidor e a complementar estariam respondidas, né? Sim. Aliás, de forma extremamente holística, né? Sim. Nós somos bem além daquilo que nos perguntou. Mas tem muito a se dizer. Sim. Agora, não teria graça se a gente fizesse tudo aqui Sim. e disser, ó, quer saber mais? Manda pergunta, apresenta a pauta, olha, faltou isso. Claro que faltou um monte de coisa, porque nós objetivamos responder o que nos foi perguntado a respeito aí a pauta levantada pelo nosso seguidor, e em outra oportunidade nos mande, nós respondemos isso e trazemos aqui. É isso? Exatamente. É importante ficar claro que é um tema extremamente complexo. Então, sempre a análise do caso concreto, ele vai permitir uma resposta 100% assertiva. Portanto, o vídeo ele não tem a pretensão de ser exaustivo, de ser um treinamento, um curso, que por óbvio nós também oferecemos dentro da Consult Treinamentos, né? E como complemento da Consult, né, dentro da consultoria. Mas esse é um tema que ele já gerou muita discussão, ele ainda gera judicialização. Por exemplo, nós temos uma isenção autônoma no artigo 14 da Lei Complementar do Simples Nacional, que é a Lei 123 de 2006, que ela prevê no artigo 14 que a micro e pequena empresa optante pelo Simples, a micro e pequena empresa, né, que fizesse a distribuição de lucros, ela estaria isenta do imposto de renda. Só que a Receita Federal, por meio do perguntas e respostas, ela coloca todas as empresas num balaio só e acaba, né,
estabelecendo que toda e qualquer empresa que efetue pagamentos, né, superior a 50 mil, o valor total do pagamento pago superior a 50 mil estaria sujeito à retenção. Por que eu estou frisando isso? Porque existe caminho de judicialização, inúmeras empresas já conseguiram liminares, no sentido de que a micro e pequena empresa que está albergada pela Lei Complementar 123 de 2006 teria uma isenção autônoma. Autônoma de quê? Autônoma do artigo 10 da Lei 9.249. No artigo 10 da Lei 9.249 é uma lei que previa, né, a isenção para lucros e dividendos, independentemente do valor. Como nós temos uma lei específica prevendo, né, na Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 14, a isenção para micro e pequena empresa, né, para empresa de pequeno porte, nós estaríamos aí diante de uma especialidade da norma, e por ser uma norma especial se sobreporia, né, à norma que foi alterada, então aí é uma discussão. E aí nós deixamos você com vontade de querer saber mais. Exatamente. Porque aí já é uma outra historinha que nós voltaremos com o maior prazer. Diego, obrigado. Né? Eu espero, e nós esperamos que vocês tenham aí aproveitado o nosso Momento Consulte, lembrando, o e-mail momentoconsulte@consulte.com.br ou aqui embaixo, para você nos mandar uma mensagem, nós teremos o maior prazer em responder. De resto, nos acompanhe nas redes sociais, curta, compartilhe, tá bom? Obrigado. Obrigado, meu guri. Obrigado. Um abraço, gente. Até. Tchau.